tudo. Não esperar nada, expectativas baixas. Por que esperar que alguém com todos os recursos do mundo possa fazer algo bom? Aparentemente, é esperar demais. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o conceito de adaptação. E eu ainda repito o que disse anteriormente, dizer que alguém precisa ter expectativas baixas, ou que simplesmente nerdolas não gostam, logo é bom. Gente, aí você tem que ter expectativa baixa. No momento que existe uma coisa chamada marketing, não. Ai, mas as suas expectativas... Quando você usa marketing, quando você usa viés, quando você usa estrutura, o responsável é aquele que entrega. Ali, mas pô, existem expectativas que são gigantescas demais. Então qual é o nível saudável de expectativa? É não ter expectativa? Então você está me dizendo, de verdade, que quando lançam um filme 2, você não tem expectativa? Então eu te digo, além de ou você é um mentiroso, ou você é alguém que não consegue nem mesmo perceber os seus próprios sentimentos, porque você cria sim expectativas, só que você é uma pessoa tão frustrada, você é uma pessoa tão, oh meu Deus, eu não posso achar ruim, meu Deus, eu tenho que gostar de tudo, oh meu Deus, que você pega os seus sentimentos, soca goela dentro, recomendo terapia, ou você é um robô. Não existe não sentimento. Se para você gostar de algo, você não pode sentir algo, esse algo não é bom. Porque a arte é a técnica de causar sentimentos. Então, se a arte não lida com algum sentimento, então não é arte. É lavagem cerebral. A recomendação que eu sempre dou com expectativa é que a expectativa pode te enganar. A expectativa é falseável. Não que você não pode ter expectativa. Uma adaptação é simples. Gasparzinho é uma adaptação. O Iluminado é uma adaptação. Aonde que isso foi usado como marketing? Me diz. Do livro famoso da história centenária de Gasparzinho. Da onde? O Iluminado. A Neva. O Nevoeiro. Então quando você faz uma adaptação onde você não quer que as pessoas tenham expectativa, você nem cita material original. Você usa isso no marketing. Você às vezes muda certas estruturas para no começo do filme a pessoa não ter expectativa de que isso vai ser fiel. Tipo, não foi a própria franquia DMC, quando fez lá a DMC, mudou marketing, mudou tudo. Bom é ter padrões tão... Como eu gosto de ouvir palpiteiro falando merda. Como eu gosto. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Mas você achar que você sabe, sendo que você não estudou nada, apenas com viés de consumo. Amigo, você acha que você apenas assistindo e consumindo, você sabe alguma coisa? Você tem que estudar. Você não vira cineasta ao assistir mil filmes. Você precisa estudar. Eu digo mais. Se você estudar um filme, só um filme, todos os aspectos de produção desse um único filme, ao você estudar apenas um filme, você tem mais propriedade para ser um cineasta do que alguém que assistiu mil. Baixos, que honestamente o real problema é quem diz isso. Tenho certeza que se fosse uma série ou franquia que eles realmente gostam e houvessem mudanças drásticas, essa galera seria a primeira a criar discussões infinitas no X sobre como seu personagem foi mudado ou como... Isso é aquilo que eu falei lá com meu pai. Quando o sentimento não é com você, uma coisa chamada empatia, é muito fácil tacar hate, é muito fácil, igual o idiota no X falando. Aí você passou uma semana inteira, não foi comigo, né, porque eu não fiquei muito tempo falando disso, mas acho que foi com o cara do Gabriel Maximoff lá do Viajante Galáctico, do cara, ai, como você é patético. Eu dei uma encarcada nele, e o cara como é cínico e é trollzinho de internet, buscando engajamento, ele falou literalmente, ai, você tá certo, o que? Ai, você ficou uma semana inteira chorando porque mudaram o seu joguinho. Ô, filha da puta, a arte é sobre causar sentimentos. E a franquia causa sentimento na pessoa, a pessoa sente, a pessoa acredita na mentira, e você culpa o cara por acreditar na mentira, que é essa mentira, que é o objetivo da arte, que é criar uma mentira tão boa, que vire verdade. Aí a pessoa acredita nessa verdade, essa pessoa sente, a pessoa trata essa verdade, essa mentira como verdade, e a culpada é a pessoa. Que porra que você assiste? Que porra que você sente? Que porra de humano você é pra nunca ter tido uma franquia que mesmo aquele personagem, mesmo aqueles personagens, mesmo aquela história sendo mentira, você sentiu como se fosse verdade? Se você nunca chorou assistindo uma obra, então, se você nunca sentiu isso, que é o mais básico, você é apenas um consumidor. Então não venha falar de arte nem criticar o consumo de ninguém, caramba. E se você é um chato que fala consumo, imagine que a arte é o alimento para a alma. Tem poucas coisas mais importantes do que a comida. E tem poucas coisas mais importantes para a alma do que a arte.
Como o arco do personagem foi mudado, como a história foi mudada, ironicamente os nerdolas seriam eles. Ainda seguindo essa linha de pensamento, os fãs nerdolas não gostam de Mortal Kombat Aniquilação, logo ele é bom. Eles não gostam do filme do Super Mario, logo ele é bom. Eles não gostam dos filmes de Resident Evil, logo eles são bons. Eles não gostam de Monster Hunter, logo o filme é bom. Estão vendo como é um argumento sem nexo? É uma hipocrisia muito grande defender algo e usar as desculpas mais esfarrapadas para tentar desqualificar a opinião da outra pessoa, chegando a reduzi-la ao absurdo, dizendo que se você é fã de algo, você não tem direito de criticar, ou você é XYZ, se o nerdola não gosta, quer dizer que é bom. O que é uma adaptação? De forma simples, há dois tipos de adaptação. Uma adaptação direta da fonte, que procura recriar os eventos da mídia original de sua própria forma, com algumas alterações. E há adaptação que só pega a mitologia e lore original para criar seu próprio universo. Devil May Cry e até mesmo o reboot se encaixam na segunda categoria. Uma adaptação nessa categoria por natureza. Isso é porque a americanização, 90% das obras de adaptação, porque o cinema vive de adaptação, não vou mentir não, o livro é feito para isso, o livro é o laboratório e o filme é aquilo que ganha dinheiro. Ah, não gostei. Foda-se. Você sabe disso que eu tô falando. Nem vem aqui chorar, Literatura, eu acho literatura muito mais edificante do que filme, fato. Não existe filme que chegue a 1% dos livros que eu li, mas esses filmes que chegam são obras muito mais sentimentais do que qualquer livro que eu li. Ah, meu culpado que eu tenho pouca imaginação? Fato, mas mesmo assim não muda muitas coisas. Já que filmes são a fusão de várias artes, então não tem como não ser tão eficiente. Mas o padrão americano não é o padrão japonês. Não é. Eles literal pegam. Homem-Aranha. Acho que o mais clássico de todos é o Homem-Aranha. Ver a porra do Homem-Aranha não tem um dispositivo. É tirar teia orgânica. Que foi uma das piadas lá do No Way Home 3. O cara é bonito. O cara é. O Duende Verde é diferente. Então, meio que você querer falar disso pro público americano, ou você achar que as pessoas não sabem, se você consome coisa americana e você consome qualquer coisa, você sabe que o que importa é ser bom. O que importa é ser bom. Independente do que aconteça. Independente de ser igual ou diferente, as pessoas gostam aí. Muitos fãs do Homem-Aranha adoram. Eu lembro, sabe por quê? Eu lembro até hoje de gente reclamando do Duende Verde, do Tobey Maguire ter o olho azul e da teia. Por quê? Qual era o argumento das pessoas? Eu não gosto do Homem-Aranha ter teia orgânica. Se eu perguntasse pra pessoa, a pessoa falaria, não porque é ruim, não porque ficou ruim. O filme é irrelevante. Mas é porque isso tirou o arco de cientista ou de inteligente do Peter. E adivinha? Ele tá certo. Ele tá errado. Você poderia dizer que é um aspecto não negativo, mas é um aspecto de simplicidade. Simplificou o Peter, tirou o lado mais genial dele, pra focar mais no arco dramático. Agora me diz, você acha que compensou? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Tanto que, se você pegar pra um cara fã do Homem-Aranha, eu acho difícil um cara que assiste as HQs do Homem-Aranha, que consome o Homem-Aranha por muito tempo, vai dizer que o filme do Tobey Maguire é a mídia definitiva do Homem-Aranha. Eu acho muito difícil. Mesmo sendo, acho que ótimos filmes, o 1 e o 2, não vejo ninguém falando que ele é a mídia definitiva. Eu vejo de 2012, que é o Espetacular, ou de 90. É o Espetacular, aquele que foi cancelado por o da Marvel, e o de 90, como as mídias definitivas, porque eles lidam com todas as consequências. Não me diz. Para um filme lidar com tudo isso não seria difícil? Você então não consegue ver a beleza nessa dificuldade, ou até mesmo a necessidade dessa simplificação para entregar o máximo de emoção desse novo Peter? Sempre quando eu jogo esse argumento na mesa, até mesmo o fã mais radical fala, pô, por esse lado, realmente eu acho que é muito complexo para um filme. Acho que ficaria chato. Olha que coisa simples. Não precisa espantalhar ninguém, não precisa bater em ninguém. Às vezes você só precisa entender um pouquinho do que é adaptação. O problema é que ninguém entende. As pessoas, quando estão nessa argumentação, elas querem validar o gosto. É uma guerra de ego. Por quê? Se eu gosto de algo ruim, né? Você não gosta de coisas ruins, né? Você gosta de elementos bons. Ou se você não vê valor em certas coisas, o errado é o outro. O errado sou eu. Ou se eu gosto de algo que não é universalmente elogiado, eu sou inferior. Ao eu ser inferior, eu tenho que me defender porque eu não quero ser inferior. E por aí vai, pô. Pô, é igual Dragon Ball, o Dragon Ball Super. Eu falo, Dragon Ball Super é um lixo. Mas se você me perguntasse quando tinha acabado o Torneio do Poder, eu falaria, pô, não, Dragon Ball é bom. Dragon Ball no Super não mudou uma vírgula desde esse tempo. O que mudou fui eu e a minha percepção do que eu senti naquela época. Mas ainda existem dois eus. Um que detesta Dragon Ball Super, o atual, e um eu que falou compensa Dragon Ball Super. Pureza não necessita ser fiel à franquia original, e vou dar a vocês alguns exemplos das duas. Um curta no YouTube sobre Dragon Ball e a linha do tempo de Trunks, chamada Dragon Ball Z The Fall of Man, só segue a base dos eventos da linha do tempo de Trunks e toma diversas liberdades, como a aparência de Cell e ele também destruir a plataforma celeste de Kami-sama.
Gohan não treina Trunks, e nem mesmo a aparência dos personagens está fiel, pelo menos se tratando do cabelo e também do anime. Mas mesmo assim, esse curta cria sua própria história com uma atmosfera tensa, sombria e... Garcia, aí você errou um pouquinho nesse exemplo. Eu entendo o motivo desse exemplo. Isso vem da percepção de adaptação de fã. Lê, o que é? Eu falei isso no meu primeiro. A percepção dos fãs é muito mais positiva quando eles já se sentem satisfeitos. Nós, fãs de Dragon Ball, já temos a adaptação perfeita de Dragon Ball, perfeita no sentido de fidelidade. Então nós aceitamos muito mais esses what ifs, porque isso é um what if, entendeu o ponto? E porque a gente já tá bem machucado com Dragon Ball Evolution. Então, depois de Dragon Ball Evolution, e a gente já tem uma boa versão do anime, o que a maioria das pessoas queria com Dragon Ball é uma nova versão do Z, a mesma coisa do Z, apenas com um ritmo melhor, sem tanto filler e sem tanta enrolação, com a animação moderna. Se fosse só isso, o pessoal já adoraria. No ritmo mais atual. Tipo, em vez de ter, acho que é 500 episódios, ter uns 120, 130, 150. Basicamente como fazer com One Piece, pela Witch Studios, tirando a enrolação. Então a percepção desse termo que você está dando não é porque ficou bom, mas a principal diferença é intenção. A intenção dele é ser algo extra, não substituir. Ou seja, eu não tendo o arco do céu, para ter isso. E é isso que a gente está tendo nesse Devil May Cry. É por isso que a sensibilidade do fã é um pouco mais sensível, porque eu estou tendo essa mediocridade que quase não me lembra DMC, em vez de ter algo mais fiel. O que o fã valora? O que o fã vai valorar mais? Ali. Mas se você quer a história dos jogos, é só jogar o jogo. E se eu quiser a história do jogo sem jogar, através de uma boa animação, de uma boa narrativa, de um bom storytelling. Porque ainda assim, o jogo ainda tem muito foco de gameplay. E adivinha, um jogo e uma série animada são diferentes. Então, a percepção de necessidade e de valoração de sentimentos é diferente, tá bom? Pelo menos nesse exemplo aí, tá bom? Eu dou mais um exemplo de Gasparzinho, do Iluminado, do Nevoeiro, do próprio Homem-Aranha, que mudam bastante as coisas, ou até mesmo do Homem-Aranha de 2000 da Marvel Edition, o espetacular Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, o piadista da Marvel lá, que tem bootleg gigante. Porra, tem um bootleg gigantesco. Todo episódio um personagem novo, sem muita profundidade. O pessoal teve muito mais ranço desse novo Homem-Aranha, porque cancelaram o Homem-Aranha antigo, que muita gente gostava, e não deram um final. Às vezes o preconceito do novo é porque o antigo não teve um final satisfatório. A mesma coisa do Homem-Aranha de 90. Você não satisfez os fãs da versão antiga. Então quando você tem a sua versão definitiva da obra no 1 por 1, se a gente já tivesse uma versão definitiva do DMC, do 3, da história, temos a história animada de DMC, as pessoas veriam muito mais com bons olhos essa nova versão, mesmo sendo ruim, as pessoas dariam mais chance. Mas nós não temos isso. É diferente, por exemplo, pega... Cara, eu vou ter que dividir isso aqui em 2 vídeos, ficando gigante, porque eu ainda vou ter que falar mais coisa. Então eu vou dividir em 2 partes, tá? Pega Last of Us, que já é pega o jogo e a série. A série é uma merda. Tem o maior copium do mundo do episódio 6, acho ser o melhor. Não, uma merda. Tudo é merda. Por que uma merda? Porque The Last of Us já é uma série filminho. Se você só corta as cutscenes e faz um filme de The Last of Us, e existe, pega lá The Last of Us filme, Addiction, igual fizeram, é melhor que a série. Menos enrolado, mais direto, mais emocional, mais dirigido. A animação já faz tudo. A única coisa que a série tem, ela é um filtro do jogo com pessoas de verdade. E as pessoas estão gostando. Por quê? Porque as pessoas veem valor em ser humanos, não animação. Aí vem do sucateamento da animação, mesmo sendo 3D, mesmo sendo 3D realista. Sim, mas mesmo assim, pra vocês terem noção. Então, o que acaba acontecendo é que a percepção das pessoas é muito mais o quão satisfeitas elas estão, pelo menos no sentido de satisfeito mesmo, do barriga cheia, do que propriamente a qualidade média, tá? Porque a gente tem muita série que, por exemplo, o próprio Gasparzinho e literatura, Senhor dos Anéis, Tolkien, essas coisinhas. Há certos tipos de literatura que existir, não falando Tolkien nem Senhor dos Anéis, mas eu acho que literatura mais marginal, que existir uma adaptação mais mainstream, para eles, já é algo positivo, porque eles nunca, mano, esse livro aqui,
sei lá, vendeu 50 mil, 100 mil cópias de um livro. É coisa pra caralho, de uma história. Mas vamos pensar assim, e agora tá fazendo pra mainstream podendo ser milhões de vezes. Mesmo que seja diferente, as pessoas nem acreditariam que isso seria possível. A diferença é que Dragon Ball, é que DMC, é que essas franquias já são gigantescas. Não é uma surpresa. Na verdade, até que demorou. Entendeu? Ponto. Olha a diferença. E desoladora, que descreve muito bem os eventos de Trunks em uma das linhas do tempo mais sombrias de Dragon Ball. E ao mesmo tempo, esse curta consegue honrar os conceitos da história original sem perverter ou criar nenhum conceito extravagante que cria uma distorção inimaginável à franquia original. O mesmo pode ser dito para a série live action Dragon Ball Light of Hope, que também adaptou a luta de Gohan e Trunks contra os androides. Só que essa trilogia é muito mais fiel à série original, com visuais e momentos épicos. Alguns dos momentos são removidos diretamente do mangá e outros são adaptações quase diretas do filme. Tudo isso feito... Isso daí é pra provar ou do porquê não tem live action, do porquê não tem live action. Gente, live action de Dragon Ball, essas coisas, para ser tão cartunesco como tá aqui, é o mesmo efeito de Tokusatsu. Eu, como fã de Tokusatsu, é simples. O público comum é mais sensível a diferente do que você. Ou seja, quando eu tava assistindo Dragon Ball Super Broly, teve um pessoal que eu percebi que tava lá em tom de gaiato. Sabe o tipo de pessoal, eu vou no cinema, vou assistir o que estiver lá? O pessoal não tava entendendo porra nenhuma. Tinha gente rindo da cena do Broly, rindo da cena da morte do Paragas. Rindo. Porque a pessoa não tava. Ou seja, Lê, o que significa? Você olhar essa cena de CGI e achar foda, pra uma pessoa que não tem o viés emocional, é só tosca, tá bom? Então dizer que o fã conseguiu. Não, o fã não conseguiu. O fã atingiu o fã. Só que um live action, pelo menos pro pessoal mais... A necessidade de um live action, pelo menos, é atingir um público que não gosta de animação. Que não assistiria a obra porque é animação. Qual é a luta em 3D realista que mais parece Dragon Ball? Pelo menos na minha cabeça é a luta do Sonic. Qual é a luta 3D realista com humanoides que mais parece Dragon Ball? Ultimato e acho que Man of Steel. Mas o Ultimato ele tem os efeitos melhores. Tem os melhores efeitos. Tem coisa grandiosa. E adivinha? Em Ultimato, eles diminuíram a escala de poder e a escala de força para ficar mais palatável. Em Man of Steel, é só tá jogando os caras do prédio. Joga do prédio, joga do outro. Joga do prédio, joga do outro. Joga do prédio, joga do outro. É, meio triste, né? Então, Lê, por que você tá falando isso tudo? Porque adaptações, às vezes, querem adaptar a diferença da linguagem. E funciona como traduções de sentimentos para um público que não quer passar por toda a jornada que você, como fã, passou por, sei lá, você assiste Dragon Ball há 10 anos, por exemplo. Cara, você assiste Dragon Ball há 10 anos, você já fala a língua de Dragon Ball, você já entende Dragon Ball. Quando o Dragon Ball não é Dragon Ball, você sabe que não é Dragon Ball. Um fã, não. Então você tem que traduzir isso para um cara que vai ter que sentir isso em apenas um filme. Então por isso que lá, tá vendo o exemplo do Homem-Aranha, por ter tirado o lado mais científico, ainda é uma boa coisa. O problema é, você tira, o que você coloca? Você tá tirando, o que o Art Shankar faz, ele só tira. Ele não coloca nada lá. Ele tira para o que ele colocou fazer sentido. Para ele não ter que trabalhar. E ele só tira, não coloca nada. É o que eu falei lá do Jenga. Por fãs que queriam mostrar suas visões e não possuíam orçamento de milhões de dólares. E mesmo assim criaram algo incrível, modificando o suficiente para criar sua própria história, enquanto mantém a essência da mitologia original. O contrário pode ser dito para Dragon Ball Evolution, que tentou criar seu próprio universo ao mudar muitas coisas, e acabou fazendo uma perversão dos conceitos originais, onde o Kamehameha é uma manipulação do ar e Goku é um cara que vai para a escola. Exemplo, peguem... Vamos lá, coisa mais simples do mundo. Peguem Dragon Ball Evolution e façam ele ser bem feito, no sentido técnico. Coloquem boas lutas, boas coreografias e um bom CGI. Ou seja, não foi feito com pastel de cana e nem com o pessoal que nem sabia o que estava fazendo. Mas é a mesma história. É a mesma americanização. Pegaram Dragon Ball e transformaram Dragon Ball... Pegaram o Goku e colocaram no lugar do Gohan. O Goku virou Gohan, por exemplo, em personalidade. Porque era mais fácil de fazer essa adaptação. Você acha que as pessoas gostariam? Lê, por que então o fã não gostaria dessa adaptação, mesmo sendo bem feita? Porque você tira a excentricidade, aquilo que torna Dragon Ball único, para tornar ele comum. Algo que você assistiria em 300 outras obras colegiais. Então, por que eu vou valorar algo único
algo que me causa sentimentos únicos, porque eu vou querer assistir um filme repetido formulaico que eu já assisti 30 vezes, mas agora com a skin de Dragon Ball. É a mesma coisa. Pega um filme bom, top. Pega uma IA e coloca o rosto do Goku, o rosto, o poder mesmo o filme sendo bom. Qual é o valor da skin de Dragon Ball estar em cima dele? Então você só tira essa skin e vende um filme baseado. Não. Então, não existe isso de não criar expectativa quando você pega uma IP já famosa, uma IP que já causa sentimento. Porque você não vai conseguir falar. Pense em Dragon Ball e pense em, sei lá, romance. Mesmo que Dragon Ball tenha um pouquinho de romance na substância, mas sei lá, um romance melodramático. Você consegue pensar nisso? Não. Um suspense. Que também tem um pouquinho foder, que Dragon Ball, olha, por ser muito grande. Mas não. Você não consegue ver um nome te causa um sentimento. E se não te causa, talvez nem fã nem conheça esse nome. Sofre bullying. Goku sofre bullying na escola. Estão vendo a diferença? Que tal a trilogia dos filmes do Sonic, que introduz os personagens já conhecidos, mas criam novas situações, novos conceitos, e isso, na teoria, seria o suficiente. O Robotnik é perfeito nesse sentido, cara. É perfeito demais, o Robotnik. Por isso que eu não gosto de Jeff Black, tá? Já falando. Mas a jornada do Robotnik de ser atuando mais parecido com o Robotnik no primeiro, e enquanto ele sai do personagem do Robotnik, ele se parece com o Robotnik, velho, fica muito perfeito. Por quê? Você está tendo um duplo feedback, que é o quê? Você está tendo algo novo, que você aceita como algo novo, mas algo igual, que você aceita como igual. Então você como fã, tá vendo um Robotnik real, mas você está vendo algo novo, um valor novo, um viés novo. Então, você como fã, tá tendo nostalgia ao mesmo tempo que você está vendo algo novo. Cara, que da hora! Mano, não tem como. O Robotnik, e essa jornadazinha dele, o Robotnik é a melhor coisa do filme. Não. Mesmo nível do Knuckles. Eu adoro o Knuckles. Mesmo ele tendo ficado meio sucate. Não, ele ainda tem um puta de um marquinho no terceiro. Mas o Knuckles e o Robotnik, duas coisas diferentes do original, que pra mim estão no mesmo nível, se não melhor. Eu acho o Knuckles melhor do que a versão dele, pelo menos no que eu consumi de animações e séries. Eu não jogo Sonic. Suficiente para fazer os fãs reclamarem. Inclusive, até a aparência de Sonic era muito diferente, mas devido aos fãs vocalizarem suas opiniões, eles mudaram para um design muito melhor. Mas tudo isso deveria ser um motivo para os fãs reclamarem e criarem Lê! Sim, que a gente defendia esse designer. Lê, por quê? É bem simples. Quando você faz um álbum para fã, você trata o fã como consumidor ou como gado. Porque existem esses dois tipos, na verdade existem esses três. O fã normal, o fã mega exigente e o fã nada exigente. E adivinha qual é o fã que as indústrias mais gostam? O fã que você consegue empurrar qualquer mediocridade, qualquer coisa ruim, que eles vão comer como se não fosse nada. Ou você quer que eu veja as adaptações de Transformers do Bay e falar, isso é legal. Para eu pegar uma série infantil, não é infantil, tem um pouquinho mais adulto do Transformers Prime, e lá, numa série feita para crianças de 12 anos, tem mais profundidade, mais desenvolvimento, mas quase tudo do que uma série milionária, cheio de efeito. Me desse um orçamento e tempo, né, de um filme e dê para Transformers Prime. Lançou Transformers One, Bumblebee. Você tá vendo a diferença? Então, o que significa? Os caras fizeram um Sonic à la Devil May Cry, achando que os fãs iam aceitar qualquer coisa porque eram crianças, enquanto iriam fazer algo pro público comum. Só que eles viram que fizeram uma cagada tão grande que o público comum achou bizarro. Então foda-se o público comum. Os fãs já são número... Ih, caralho, os fãs não estão gostando também. Fudeu, temos que mudar tudo. Mudaram tudo. Ou você acha que Alvin na Estrada, que ia ser esse filme, puta que pariu, que filme horroroso, puta lá merda, da jornada do Errante na Estrada, que ia ser esse filme, do Meu Amigão Monstro, puta que pariu, mano, só de pensar e como o que sobrou do filme original é intragável, é a pior coisa do filme 1, amigo do céu. Contáveis vídeos, não é? É claro que não. Como eu sempre digo, ninguém quer que a adaptação seja uma recriação 100% fiel do jogo. Aí, ó, melhor que a cena da Marta. Digo mesmo. A única coisa necessária é respeitar as origens e a franquia original. Sonic faz isso muito bem, porque além de criar histórias novas e únicas, até novos personagens, ao mesmo tempo respeita a lore original e os conceitos originais e a expande. Simples, porque não é uma subversão. Você pega um personagem que o Sonic, por exemplo, imagine se esse Sonic, o Super Sonic fosse fraco. Não é uma subversão. Você está retrabalhando o que é feito, o que sempre foi feito,
mas de uma maneira diferente, talvez com menos características, mas é um retrabalho. Você tá pegando o que existe e remontando para tentar chegar o mais próximo possível do que era antes. Esse DMC é uma reconstrução, é uma diferenciação. Tá mais para aquele live action do Cavaleiro do Zodíaco. Cara, eu nunca vi ninguém gostando desse live action, cara. Eu nunca vi ninguém gostando desse live action. Mas ele não é tão ruim. O problema é que o pessoal de Cavaleiro do Zodíaco já é muito maltratado, pô. Aí o pessoal viu isso, puta, ainda pegaram a porra dos Cavaleiros Negros, se não me engano, daquela porra daquela animação fela da puta, velho. Eu não vou mentir, não. Como alguém que não é tão fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu tive mais preconceito com essa série, porque ela tem estruturas daquela série lixo 3D da Netflix, da Shuma, que eu não diria que, cara, eu não consigo dizer lá que as coisas que eles fazem lá são ruins. Eu diria que eles remetem a coisas que eu detesto, não que é ruim. Como a reimaginação, eu acho até competente. Mas ele pegou coisas e reimaginou coisas que eu não só não valoro, como me trazem traumas. Puta que pariu. Eu sofri muito assistindo aquela porra dentro do seu próprio universo, sem criar conceitos ridículos, como na verdade, o Sonic, Knuckles e Shadow são só furries, correndo na velocidade da luz. A primeira metade do filme de Silent Hill é um bom exemplo de adaptação, apesar das liberdades criativas, como Pyramid Head não estar ligado a James Sunderland, mas a essência do primeiro jogo está ali, e os personagens e o filme é interessante o suficiente, e na medida do possível, eles conseguem criar algo novo, mas ao mesmo tempo respeitam o suficiente o que fez a franquia ser quem ela é. Já a segunda metade é uma bagunça completa por causa da igreja e a vilã Cristabella. Nesse ponto eles tentaram criar muitas coisas e fizeram uma perversão com a coitada da Alessa Gillespie. A primeira temporada de The Last of Us muda muitas coisas, mas mantém a essência original e não cria nenhum conceito extravagante, como Joel ser um agente do governo que sempre soube da infecção. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Nesse sentido aí, quando eu dei os meus exemplos aí, é mais no quesito cinematográfico. Mas isso aí é uma boa tradução. Isso que é uma tradução do público que não joga para o público que joga. Mas a diferença é que para cá é muito mais fácil, porque a estrutura que o filme, que a série, que o jogo tem, é muito mais filme. Muito mais filme. Tem uma estrutura mais realista. Então pensa, o jogo é para ser realista. O jogo é para estar calcado na realidade. O jogo é para, tipo, é um pouco lúdico, mas nem tanto. Então, ao você jogar o jogo que ele é um pouco lúdico, quando você vai para uma adaptação que ela é menos lúdica, você ainda vê valor, porque é aquilo que o jogo sempre quis fazer, só que um pouco mais extremo da intuição do jogo, que é basicamente isso que fez. Ou seja, o tempo de gameplay foi cortado para colocar ainda mais coisas que as cutscenes tinham. E Ellie é um experimento advindo do fungo, entendem o que eu quero dizer? E eu ainda vou ser advogado do diabo. As duas primeiras temporadas de Castlevania são muito... Todo mundo fala, é culpa do diretor, cara. Eu não sei se é verdade, mas o porra do diretor que ele ia saindo, ele falou que ele alterou o roteiro do M. Shyamalan lá 8 vezes. Só que aí eu vou ficar devendo aí, porque eu não vou pesquisar isso não. Mas é mais ou menos isso daí, não, e não duvido. Mano, puta que eu pariu, velho. Como é ruim. Como é que pode um dos meus casais favoritos, em um distopia de mundo, né, num mundo distópico, se a porra de Castlevania eu escolhi sofrer? Boas, com muitas liberdades criativas e palavrões desnecessários, mas a essência de Castlevania, a atmosfera... Ah, vem com palavrão desnecessário não. Todo palavrão é necessário só pra boca limpa xingar. Eu adoro essa cena. É uma das melhores cenas de comédia de casal que eu já tive na minha vida. Quando ela xingou, velho. Puta que pariu. Como eu fiquei feliz. Nossa, que coisa boa. Nossa, e a reação de todo mundo, que foi a minha reação. E foi tudo bem feito, velho. Eu assisto o lixo de Castlevania todo de novo, só pra chegar nessa cena e sentir de novo. Falo mesmo. Ah, então ela é boa? A série é boa? Tem, por não, senhor, caralho. Ela tem cenas boas. E a lore rica está presente ali. E o principal, que é a luta contra Drácula e a união dos 3 guerreiros para acabar com esse mal na Terra, é o principal. É claro que dessa vez Drácula não é o vampiro todo-poderoso empoderado pelo caos, e sim um vampiro poderoso extremamente depressivo devido à perda de sua esposa. É uma mudança que muitos podem achar inaceitável, mas eu diria que para o contexto da série funcionou. Adaptações ou até mesmo... Porque isso enriquece o mundo. Já falei, isso enriquece o mundo. Tirou o peso do Drácula e jogou no mundo, para esse mundo distópico. E pelo menos em Castlevania, o mundo pegue o ambiente, a situação, o contexto de tão pouca esperança que o mundo tem lá, a Idade Medieval, funciona. Então isso acaba somando ao Drácula. Porque mesmo ele agindo da maneira mais cruel e vilanesca, você não apenas entende ele, como você não consegue ver como ele veria esperança num mundo tão distópico, tão ruim, tão perverso quanto o mundo é. Porque ninguém vê esperança nesse mundo. Tanto que a jornada da história inteira é tentar
na escuridão, vendo um pouco de luz. Pô, é uma boa história, se fosse bem feito. Ai, cara, o problema do Castlevania é que ele é muito mais chato. Ele chega num pontozinho dos jogos mentais que puta que pariu, velho. Imaginações sempre vão ter suas mudanças inevitavelmente, e isso é algo totalmente plausível, e eu acredito que posso falar por muitos fãs da franquia que o problema não são alterações, mas sim distorções e perversões. E isso é algo... E nem só isso, quando as alterações não... Mano, é simples, é muito simples. Por que você, quando assiste um filme, você não tem tanto senso crítico? E quando você assiste 10, você tem mais senso crítico? Não porque de um filme para outro você ficou mais inteligente. Não. Comparação. Porque o 2 é maior do que o 1. E se você só soubesse que existe o 1, por que o 1 é o maior número de todos que existe? Porque você tem um filme e depois de um tempo o seu melhor filme se torna outro, e depois outro, e depois outro. Por comparação. Quando você tem um consumo limitado, ou até mesmo quando você não tem... Você não é um escritor, você não estuda, ou pior, você não sabe para onde a história poderia ir. Você não tem comparativos e você não consegue ver o viés real de qualidade. É a coisa mais simples do mundo. Você vê uma alteração e você pensa, legal, mudou, é novo, mas ficou pior que o antigo. Então, se você muda para ficar pior, que você mudou? E esse é um dos motivos que para mídias de grande impacto você não muda. Lê, mas tá cheio de filme que muda, Gasparzinho. Sim, porque as mídias que eles veem, seja livro, seja HQ, são muito menores. Games é a única coisa que compete com o cinema e até maior em faturamento que o cinema. Você, quando compra um quadrinho, quando compra um livro, você não paga R$300 no full price. Você não paga R$500 para pegar o jogo e jogar a cada 2 dias. Tá vendo qual é a diferença? São muito mais ressonantes. Enquanto um quadrinho, ele é uma junção do artista escritor, do artista desenhista, do artista pintor, do artista quadrinista. Vamos lá, simplificando. Já o cinema, ele tem todos os mesmos artistas que os games. E os games têm mais porque tem programador, tem 3D, tem modelador, tem game designer, mas a sua interação, a interação daquele que vai sentir essa experiência de arte. Então, quase sempre, todo jogo adaptado é uma versão inferior, pelo menos no sentido de quantidade de camadas de arte que um game. Sim, eu acho que eu posso ter estourado a cabeça de algumas pessoas. Não estou falando que game é superior a cinema, porque não existe arte mais ou menos superior. Eu tô falando de camadas de arte. Se você fizesse que quanto mais pessoas e camadas de arte trabalhando, mais sentimento tem, ou mais arte é, não é isso que eu tô falando, tô só sintetizando. Se isso fosse, para você ver uns motivos dos amplificadores, games é maior que filme. Então é isso que acaba acontecendo. Então a percepção de alguém que consome algo, por exemplo, você tá um livro, você tá lendo o livro, você imaginou algo na sua cabeça. Quando você que é limitado, você é limitado, a sua criatividade é limitada, ver o que você imaginou e é diferente num filme, numa HQ, tudo bem, porque a sua mente é falha. E você... Tem pessoas que nem conseguem imaginar coisas 3D, mas você ver a realidade é mais bela do que a sua memória. Então quando você adapta um livro, quando você adapta uma HQ, e até às vezes uma animação, é diferente. Só que quando você adapta um game realista, um game, você não está competindo com a imaginação, você está competindo com outros profissionais que às vezes são tão, se não mais competentes do que você. É aquilo que eu falei de The Last of Us. Eu acho que o sentido de arte, de adaptação cinematográfica, The Last of Us 1 e o 2 é mais velho que a série. O 2 eu não posso falar tanto porque só teve um episódio, mas eu acho mais bonito. Eu acho que uma experiência melhor, não que seja uma experiência inócua. A série tem o seu valor. A série é legal, mas eu acho que eu vejo mais valor no The Last of Us filme, que é só as cutscenes e um pouquinho da gameplay para ter um pouco de conexão entre essas cenas, que tem no YouTube, do que a série. Que ninguém deveria aceitar em qualquer obra que é uma adaptação. Deveríamos esperar novas histórias fora da cânone original, mas histórias que criam conceitos originais e ainda assim respeitam a cânone original. É como fazer uma adaptação de uma... A questão é, o que é esse respeito ao original? O que é esse respeito ao original? É que é muito não palpável esse respeito original. É simples. O que é respeito original? Cara, se você mudou e ficou ruim, pra mim é desrespeito. É a coisa mais simples do mundo. Mudou e ficou ruim, é respeito. Lê, mas que besteira. É porque é fácil você falar. Eu posso então ir pra algo objetivo. O personagem é um oprimido. Pega esse personagem oprimido e transforma ele em opressor.
Aí você pega o que o personagem representa e subverte no mais porque sim. Tá difícil. Pega um personagem que é negro no jogo, oprimido, transforma ele num branco de olho azul. Aí você consegue ver o desrespeito aí? Consegue ver o não respeito, a intencionalidade e a função que esse personagem nasceu para ser e está sendo subvertida? Se você disse sim, eu acho que você nem sabe o que é respeito, não é respeito, nem é o que é adaptação. Você é uma pessoa que não se importa com a mudança porque você não tem viés emocional, você não gosta, caramba. Então não me vinha falar do que é ou não é respeito no quesito sentimento, num quesito idiota de matemática. Como se fosse possível, caramba. É sentimento. A arte é sentimento. Então não me venha com matemática. Ao combate e dizer que Sub-Zero e Scorpion são alienígenas que vêm de planetas de dentro Puta que pariu, ele deu um exemplo melhor do que o meu. do sistema solar. E se você curtiu a série, você tem todo o direito de gostar, mas eu acredito que ninguém deveria aceitar Simples. Você gostou da série, porque você não viu nada melhor. Como é que eu vou saber que isso é uma boa adaptação, que isso aí... Como é que eu vou ter o sentimento de perda que, por causa dessa mediocridade, eu não senti algo grande, magnífico, pelo menos no sentido de adaptação, se eu não conheço o original? Como eu vou saber que Dragon Ball Evolution é uma boa adaptação se eu não conheço o original? Entendeu, pontinho? É a mesma coisa que eu falar, pegue Dragon Ball Evolution, exatamente o que ele fez, coloque um bom CG e boas lutas, pode colocar a mesma americanização. Muitas mais pessoas vão gostar. As pessoas não gostaram, pelo menos a massa casual, não gostou de Dragon Ball Evolution porque ele é uma adaptação ruim. A massa casual não gostou de Dragon Ball Evolution porque ele é um filme ruim. Entendeu, pontinho? E é isso que às vezes os fãs não entendem. Dragon Ball Evolution, e aí que vem, a massa casual não gosta de filme bom, não gosta de obra boa. A massa casual não gosta de obra ruim. Isso que é diferente. Porque, Lê, o ruim tem um limite de quão ruim pode ser. Ou seja, para a massa casual, existe um número mínimo, que é 0. Obras não abaixam para 0. Já bom, não existe limite. É isso que eu tô querendo dizer. Como assim, Lê? Para alguém que não entende de cinema, por ela não saber o que é de fato uma boa obra, ou seja, é um estado. Às vezes, você pergunta para uma pessoa, obras boas, notas 10, é mais difícil para a pessoa do que ela falar obras nota 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes. Então, as pessoas muitas vezes colocam a qualidade apenas nos pontos médios da obra, no ponto alto e no ponto baixo. Então, se Dragon Ball Evolution tivesse lutas boas e um CGI bom, uma parte significativa das pessoas gostaria. Só que eles não gostariam porque é Dragon Ball. Você pega lá, tira Dragon Ball e coloca luta grande, The Big Fight, as grandes lutas de poderzinho piu-piu no nome do filme, as pessoas iriam gostar. Então, ou seja, em uma adaptação que tem o nome Dragon Ball, o que te fez gostar não é nada que está relacionado a Dragon Ball. E mesmo que para você, na média, o filme poderia ser bom, eu acho que um fã tem o direito de ver isso. Pô, se tem Dragon Ball, e eu não posso esperar que pelo menos o que está circulando Dragon Ball seja bom, e eu não posso falar que é ruim, eu sinceramente não sei nem que mundo você vive. baixa qualidade, independente se você gostou ou não da série, porque esses showrunners têm dinheiro e recursos gigantescos, e sempre deveríamos esperar produtos com uma excelência altíssima. Nossa, caraca, eu achei que ia ficar curto esse vídeo, pegou 2 horas. Ah, tá ferrado. Eu vou dividir isso aqui em 2 partes, né? A parte viciada chama Troll, a maior farsa, e a última parte falando sobre adaptações. Então, já que eu vou falar aqui sobre adaptações, eu acho que eu já dei um bom conectivo. Então deixa eu explicar para as pessoas. Eu já expliquei aqui até mesmo do porquê as adaptações, você tem sensibilidade diferente a adaptações. Então vamos lá. A questão mais simples de você fazer uma adaptação boa, uma adaptação ruim, é que não existem sentimentos objetivos. Lê, o que são sentimentos objetivos? Você não sabe o que uma série realmente está querendo te dizer, te sentir. Vamos dar um exemplo. O próprio Dragon Ball. Lê. Se você lê um mangá e você assiste um anime, adivinha, são sentimentos diferentes. O anime de Dragon Ball, principalmente se você colocar os fillers e os filmes, o Goku ele é muito mais sério, até mesmo carrasco, do que o Goku do mangá. Então mesmo em uma adaptação, que ela é relativamente fiel, que você tem 1 para 1 do mangá, quem apenas consome o mangá vai ter uma percepção do Goku, e quem só consome um anime e vê os filmes vai ter outra percepção do Goku. Existe até um meme que é muito comum, que é Goku mangá. Eu entendo quem é você. Aquele Goku que fez com o Moro, por exemplo, na saga Moro do Dragon Ball Super. De tentar entender, de dar uma chance. E só quando ele vê que o vilão não tem mais nenhuma questão, ele executa mais com penar. E tem o Goku dos filmes.
que é o famoso Genkidama ao Sol. Não importa, Genkidama ao Sol. E por aí vai. Que você poderia até dizer que o que a Toei fez é um desrespeito ao Goku. Mas por que talvez seja e talvez não? Respeito de Schrödinger, respeito de Schrödinger. Tem pessoas que eu, por exemplo, eu sou utilitarista, eu gosto desse Goku mais bravo. O que eu não gosto é, quando o Goku age como o Goku no mangá do Super, o pessoal não gosta. Porque o pessoal resume o Goku nessa pequena flanderização do que é realmente o Goku no mangá. Sendo que, pra mim, o mangá é sempre o material original, porque ele é o que tem o maior contato do autor. Mas eu não tenho nenhum problema de você fazer um Goku diferente para os filmes. Pô, se não é canon, pode fazer um pouquinho diferente. Não tem nenhum problema. Mas, então se pode fazer um pouquinho diferente, então por que o Goku do Super, é um Goku ruim e desrespeitoso até pro padrão Toei? Até pro padrão Toei. Ah, não, te peguei ele. É porque o Super, ele é oficial. GT. Então porque o Goku do GT, ele ainda é um desrespeito. E ele não é oficial. Porque existe uma diferença entre você pegar algo, que é o Goku, e tornar uma versão diferente, como é o Goku Black. Ou seja, a percepção do valor dos sentimentos vem de como você percebe a obra e de como você o quê? Reconstrói isso. Não, mais um exemplo? O Goku do Daima. O Goku do Daima é muito mais infantil. O Goku do Daima é muito mais bobo e tão bobo quanto o Goku do GT. Mas o Goku do Daima, até pelo menos os 3 últimos episódios, é melhor do que o Goku do GT. Em quase todos os sentidos. Por que, Lê? Porque o motivo dele ser diferente é melhor do que o do GT. Nós ainda tivemos bons momentos do Vegeta, nós tivemos bons momentos dos outros personagens, bons momentos da Panji. E esse Goku, ele age diferente quando é uma criança. Ou porque você acha que o Goku fala o nome certo do Glório quando ele tá adulto e quando ele é criança, ele não consegue. Olha que interessante. Para que isso, Lê? Fiz pra a obra provar e mostrar. Gente, queremos mostrar esse Goku, fazer uma referência ao clássico, um Goku mais bobo, mais brincalhão. E para isso, eu fiz uma nova série, que agora a gente sabe que não é canon, vai ir por um outro canon. E vou colocar ele como criança. Cara, que é mais mudança do que isso? Ao mesmo tempo que faz esse Goku agir quase como o Goku do Super, mas ativamente diferente e sumariamente melhor. E claro, a história e as construções das piadas no Daima é mais bem estruturada do que o Super. Talvez você não ria, mas cada piada serviu para desenvolver muito bem o Goku e o tema. Cara, eu gosto muito do Goku brincando lá com o bastão e o bastão crescendo. Lá no fundo, tá tendo diálogo. O Goku brincando com o bastão cresce. Eita porra, aí ele volta aqui, tal. Tudo isso apenas para no fundo. Então você faz uma piada do Goku desastrado, muito parecido com o Goku do Super. A diferença, o do Super, além de ser o tempo todo desastrado, tá em foco. Tá em foco. O tempo todo. E às vezes com situações que nem precisaria. Lá, tá na segunda parte, mostrando o Goku apenas. Pô, eu joguei há muito tempo em algo que ele realmente nunca viu, então tem um sentido. Ele, opa. E deixa lá, escondidinho. Faz muito mais sentido. Então essa questão de respeito, adaptação, além de ser subjetivo, o problema é subjetivo. Foda-se, porra. Tudo na arte é subjetivo, pô. Tudo. Qualidade é subjetivo. Respeito é subjetivo. E você jogar a cartada subjetivo é para. Sabe por que você quer fazer isso? Porque você quer esvaziar a discussão, para tirar o sentido da discussão, para você dar um cala-boca etimológico na pessoa. Sabe o que eu digo? Foda-se. É por isso que eu sou tão simplório quando eu falo. Ai, o que é então uma obra com respeito? É simples. Mudou e ficou ruim, é desrespeito. Ah, mas o que é ficar ruim? O que é ficar ruim? É simples. Aí eu devolvo a pergunta. Tá bom, o que é ficar bom? Vai lá. Porque normalmente é sempre o palpiteiro que fala essas merda. Porra, é sempre o palpiteiro. Por quê? Quando você conhece os dois materiais originais e você realmente é um fã, você sabe da essência, você sabe das coisas. E quando você vê essa dissonância, ou tem alguém que goste do Goku do Super, nunca vi alguém que goste do Goku do Super. Então, essa falta de tato, normalmente quem não tem, quer dizer, esse tato, é quem não é fã. Então, me prove que é melhor, vai. Aí você devolve a pergunta pro Zezinho que quer encerrar a discussão por cima, ele vai travar. Porque já, eu tenho que provar que é ruim. Então me prove primeiro que é bom. Porque se você provar que é bom, que é melhor, eu nem preciso argumentar, prove você. Ah, eu não consigo provar. Então se você não consegue provar que é melhor, acabou. Se não é melhor, mesmo se for na linha, eu tenho o direito de valorar mais o meu sentimento do que o seu. Foda-se. E por aí vai. Tá bom? Só explicando aqui, para esse segundo vídeo ficar com um tempinho legal. Porque o primeiro, ó, a primeira parte do Death Shankar é bem maior do que essa parte da adaptação. E a adaptação, na verdade, acho que é a parte mais interessante do vídeo e que é mais complexa. Falou!